Minha primeira paralisia do sono. Eu vim contar para vocês o que aconteceu quando tive minha primeira paralisia do sono. Foi na casa da minha avó, lá na roça. Sempre que eu voltava para minha cidade natal nas férias, eu passava uns dias com ela. Era um costume meu. A casa dela ficava em um terreno isolado, com um quintal enorme e plantações de milho e cana por todos os lados. Eu ainda consigo me lembrar do som, quando o vento batia nas plantações e as folhas balançavam. Dava uma paz que a gente só encontra no interior. Eu sempre dormia tranquilamente lá. Como estava de férias, ficava acordado até tarde, sem medo nenhum. Eu nunca fui de ver entidades ou coisas desse tipo, mas, em uma dessas 3 noites, tudo mudou. Fiquei acordado até umas 3 da manhã, mexendo no celular, até que o sono pesou. Eu estava de lado e tinha colocado um travesseiro alto apoiado nas minhas costas. Peguei no sono ali mesmo. De repente, comecei a sonhar, mas era um sonho estranho, todo escuro. No sonho, eu tentava gritar, mas o som não saía. Eu fazia força, me desesperava e nada. Foi quando eu acordei, ou achei que tinha acordado. Eu estava ali, deitado, mas não conseguia mover um músculo sequer. O pavor tomou conta de mim quando senti algo, uma sensação física, real, de que alguém estava me agarrando. Alguém, ou alguma coisa, apertava minha barriga com uma força absurda. Eu estava sendo imobilizado na minha própria cama. Quando o efeito passou, eu finalmente recuperei os movimentos. O trauma foi imediato. Levantei trêmulo e fui direto para o quarto da minha avó. Contei tudo, desesperado. Ela, vendo meu estado, pediu para eu dormir no quarto com ela naquela noite. Galera, eu não sei o que foi aquilo, mas, desde aquele dia, eu nunca mais consegui dormir bem na casa da minha avó. Hoje em dia, eu até visito, passo o dia com ela, mas não durmo mais lá de jeito nenhum. Parece que, naquela noite, a paz da roça foi embora para sempre. Pessoal, eu acho que comprei um objeto assombrado. Eu precisava de uma cadeira extra para receber visitas e acabei comprando uma de segunda mão em um anúncio na internet. Um modelo simples de plástico. Comprei de um cara que revende coisas usadas. Ele não chega a ter um bazar, mas vive disso. Ele me fez um preço muito bom. O motivo? Ele disse que tentou de tudo, mas não conseguia tirar a sujeira dela. Na hora eu pensei, o cara deve ser ocupado, não deve ter esfregado direito ou usado o produto certo. Pelo preço, valia o risco. Assim que cheguei em casa, tentei limpar. Realmente, a sujeira não saía. Fui ao mercado, comprei bicarbonato, sabão de coco, água oxigenada, esfreguei até cansar. Nada. Aquilo parecia impregnado no plástico. Já estava ficando bravo. Mas, como foi barato, decidi deixar ela num canto do meu escritório para apoiar algumas coisas. Só que aí, o sentimento estranho começou. Eu me pegava olhando para aquela cadeira e sentia uma aflição inexplicável. Como eu trabalho muito à noite, em casa, comecei a notar coisas pelo rabo do olho. Às vezes parecia que ela se movia, só um pouquinho, o suficiente para eu achar que era imaginação, mas o bastante para me deixar desconfiado. Na terceira noite, o susto foi real. Eu entrei no escritório e vi uma forma, um vulto, uma pessoa, não sei, sentado na cadeira. Sumiu num piscar de olhos. Como eu estava olhando para o celular e vi de relance, tentei me convencer de que era cansaço. Mas não para por aí. De vez em quando, eu sentava nela e sentia o assento quente, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. E, às vezes, vinha um impulso bizarro de levantar rápido, como se algo estivesse me expulsando.
Sexta-feira, dia 30, foi o limite. Eu tive um sonho. Estava conversando com um homem sentado naquela cadeira, frente a frente, mas ele não tinha rosto. A cabeça era totalmente lisa, só pele, e ele usava uma camisa gola polo. Eu não lembro o que conversamos, mas acordei em pânico. Na mesma hora, levei a cadeira para o quintal e deixei ela lá fora. Hoje, eu ouvi um barulho de algo sendo arrastado no quintal. Fui olhar e um dos meus gatos estava deitado na cadeira. Do nada, ele vomitou e pulou dela todo arrepiado, saindo correndo assustado. Eu não sou religioso, não acredito muito nessas coisas, mas isso passou do limite. O que vocês acham que é isso? Devo jogar essa cadeira fora de uma vez ou tem algum jeito de resolver? Minhas experiências paranormais no Exército Brasileiro. Eu servi há alguns anos em um quartel de intendência em Fortaleza. Quem já puxou guarda sabe, a madrugada no quartel tem um peso diferente. Uma certa noite, durante um serviço de guarda, um dos soldados se atrasou para a rendição, que deveria ser feita a cada 30 minutos. Por causa desse atraso, a rendição teve que ser feita em dupla. Eu e outro colega. Meu colega rendeu o soldado da guarita e eu segui com esse soldado que estava saindo para assumir o próximo posto. Esse posto não era uma guarita fechada, era uma área aberta, de frente para um matagal denso. Quando dobramos a esquina da garagem, ainda de longe, eu avistei algo. Tinha alguém parado ao lado do soldado que estava lá no posto aberto. Era uma sombra, uma figura bem alta, bem perto dele, mas, num piscar de olhos, aquela forma sumiu, como se fosse fumaça se dissipando no ar. Eu e o colega, que estava comigo, paramos por um segundo. Nós ouvimos. Parecia que tinha alguém realmente ali, conversando com o soldado de sentinela. Chegando perto, eu perguntei logo: quem estava aqui com você agora? Eu sabia que era contra a regra conversar no posto, mas aquilo foi estranho demais. O soldado me olhou assustado e respondeu: eu estou sozinho aqui o tempo todo. Realmente não tinha mais ninguém. Contamos o que tínhamos visto e ouvido, e o cara gelou na hora. E eu? Fiquei pior ainda, afinal, eu era quem ia assumir o posto dele e ficar ali, de frente para aquele mato, sozinho. Mas não foi a única vez. Em outra ocasião, acionaram um plano de chamado. O soldado da vez disse ter visto gente entrando na casa dos oficiais, uma residência que ficava no fim de uma ladeira, colada na mata fechada. A força de reação desceu rápido, junto com o cabo da guarda. Cercaram a casa, entraram e nada. Não tinha absolutamente ninguém. Eu era o próximo a assumir o posto, então não tirei os olhos daquela casa nem por um segundo. Fiquei fixado nela. Passados uns 15 minutos que a equipe tinha saído de lá, a luz da casa acendeu sozinha. Eu vi. Ninguém tinha entrado. Acionei a guarda novamente. Os caras desceram a ladeira outra vez, revistaram tudo e, de novo, ninguém. Só a luz acesa no meio do nada. Um detalhe importante: por aquela casa ficar em um local tão isolado e sensível, nenhum oficial se atreve a dormir por lá durante a noite. Depois do que eu vi, eu entendo perfeitamente o porquê. Antes de começar, eu preciso que vocês entendam o contexto. Isso aconteceu há uns 4 ou 5 anos, quando eu tinha meus 13, 14 anos. Na época, minha avó estava passando por uma fase terrível. Ela teve surtos psicóticos graves por causa de um antidepressivo muito forte. Eu morava e ainda moro com ela, meu avô, meu tio e minha mãe. O clima na casa era um inferno. Minha avó chegou a tentar atear fogo na casa e até enforcar meu avô, porque na cabeça dela ele queria matá-la.
A situação chegou no limite quando meu avô acordou a casa inteira, desesperado. Minha avó tinha se trancado no banheiro e tomado umas 20 pílulas daquele remédio. Foi uma época de brigas, discussões e agressões, uma energia pesadíssima. Depois de um tempo, ela melhorou e as brigas pararam, mas o quarto dela, especialmente o banheiro onde tudo aconteceu, ficou com um clima horrível. Não era só impressão minha. Minha mãe, meu tio e até as visitas diziam que não se sentiam bem ao entrar naquele quarto. Uma noite, por volta das 8 horas, eu estava na sala com a minha mãe. Ela me pediu para subir e pegar algo no nosso quarto. A casa tem 2 andares. A luz da escada estava apagada, mas a do meu quarto estava acesa. Então a iluminação batia de lado e pegava quase o quarto da minha avó inteiro. Gente, eu juro por Deus, quando eu subi os degraus e olhei para o quarto dela, eu vi. Tinha o que parecia ser um cadáver deitado no chão me encarando. Eu gelei na hora. Eu sabia que era médium, mas nunca tinha sido de ver as coisas de forma tão nítida. Aquilo não era uma pessoa, era com toda certeza um obsessor. O rosto dele era bem alongado, a boca era enorme, deformada, os olhos eram gigantes e ele tinha mãos imensas. A pele dele era de um vermelho vivo, parecia carne queimada em carne viva. Ele ficou ali, deitado no chão, me encarando fixamente. Depois, começou a se arrastar em direção ao banheiro da minha avó e sumiu. Até hoje eu consigo lembrar do som daquela coisa se arrastando pelo piso. Eu cheguei a ver ele de novo outras vezes, sempre se arrastando para aquele banheiro. Com o tempo, acho que acabei me acostumando com a presença, por pior que fosse. Todo mundo em casa foi afetado por essa energia, menos eu, porque cuido da minha espiritualidade e sou da Umbanda, o que me ajudou a manter o equilíbrio. Minha avó começou a frequentar a igreja e um centro espírita, e as coisas melhoraram muito. Eu ainda sinto que tem algo lá, mas está bem mais fraco do que antes. Bom, esse foi o meu relato. Se vocês quiserem, posso trazer as histórias de quando eu era criança e via entidades, apesar de não lembrar de todos os detalhes. É isso.